Olá amigos, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês um breve resumo, uma breve história de dois guerreiros da antiguidade, né, da história dos israelenses, dos hebreus, dos judeus, né? Mas antes disso, gente, deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio de Gouveia, sou professor de história, tá? E você que ainda não conhece meu canal no YouTube, é contador de história, Márcio Gouveia, é, entra lá, se inscreve, curte lá os vídeos, dá uma olhada, tá? Mande também sugestões, façam críticas se for necessário, assim eu posso estar melhorando, né, o meu trabalho, melhorando os meus vídeos, né? Como outros vídeos eu já fiz, eu vou tentar fazer esse sem cortes, né? O mínimo de corte possível, tentar ir direto, né? Eu estou gravando hoje do meu celular, de casa mesmo, bem simples. E vamos lá, gente. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Josué e Davi, né? Esses personagens que são históricos e são referências bíblicas, né, para muita gente. Né? A fonte usada, né, de onde tira essas informações, basicamente todas é da Bíblia mesmo, né? A Bíblia Sagrada, o livro sagrado dos cristãos, né, dos evangélicos, dos católicos. E vamos lá. Josué, gente, ele foi um hebreu, né, e escravo no Egito. Ele estava na caravana de Moisés quando atravessaram o Mar Vermelho, né, no Êxodo, né? Essa parte da Bíblia é Êxodo. Se você for procurar lá, está em Êxodo essa parte da abertura do Mar Vermelho, que também é muito famosa, também é muito citada em vários lugares. Cabe um vídeo também, mas especificamente só para isso, porque foi o evento da antiguidade, né? Um dos grandes eventos da história da antiguidade. Bom, Josué, passando pelo Mar Vermelho com os hebreus, ele estava naquela caravana de Moisés, ali no deserto. Ele, logo quando o povo hebreu saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, ele teve de encontro com os amalequitas, né? E ali foi feita a sua primeira batalha, a sua primeira grande luta. Josué, Moisés já estava um tanto quanto idoso, né? Então Moisés, apesar de ser um estrategista militar, desde sua época de príncipe do Egito, Moisés foi príncipe no Egito e depois que já na vida adulta ele descobriu que era hebreu, né? Aí passou para o lado dos hebreus, né, efetivamente. E Josué foi um líder militar muito importante. E ele que assumiu a liderança dessa luta contra os amalequitas no deserto. Foi a primeira grande luta e a primeira grande vitória do povo de Israel. Né? Após isso, eles foram em direção a Canaã. O que aconteceu nesse tempo? O Moisés, que era o líder do povo de Israel, ele ele ordenou para que um representante de cada tribo de Israel, haviam 12 tribos naquela época, e cada representante de uma tribo serviu como espião em Canaã. E lá olhar aquele povo, como é que eles viviam, como eram, os seus costumes, a força militar principalmente. Para que isso? Para Moisés traçar estratégias para dominar a terra, a Canaã, dominar a terra prometida. Porque Deus, lá atrás, em tempos mais antigos ainda, prometeu Canaã aos hebreus. Por uma crise de seca, de fome, os hebreus foram parar no Egito. Depois de algum tempo, eles foram escravizados e, como eu comecei falando, né, depois de um tempo escravo, eles conseguiram se libertar dessa escravidão e estavam agora voltando para Canaã, a terra prometida por Deus para eles. Só que Canaã, nessa época, já estava povoado, estava bem estruturado. Os povos que ali se encontravam não reconheciam os hebreus como donos daquela terra. E eles se recusaram a sair, a se retirar. Dessas 12 tribos que cada uma enviou um como espião, estava Josué e Caleb, seu melhor amigo, vamos dizer assim.
Passaram-se alguns dias lá, e no retorno, somente Josué e Caleb falaram que com Deus, né, com a proteção de Deus, eles iriam dominar a terra prometida, reconquistar a terra prometida. Mas os outros 10 das outras tribos não acreditaram nisso. Eles falaram: naquelas terras há homens tão grandes que parecem gigantes, não dá para vencê-los. Naquela terra tem cidades fortificadas, não dá para vencer aqueles exércitos, eles já estão acostumados com guerras, com luta. Então, segundo a Bíblia, Deus não se agradou disso, e, por ordem de Deus, o povo ficou 40 anos no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Para quê? Segundo a Bíblia, toda essa geração de descrente, toda essa geração que não acreditou ser possível na vitória, né, mesmo estando com Deus, mesmo já tendo visto o milagre da abertura do Mar Vermelho, Deus os condenou a viver ali no deserto, e toda essa geração, depois de morta, passado 40 anos, deu ali a continuidade da ida para Canaã, a terra prometida. Então, Josué e Caleb tiveram a oportunidade de ser duas pessoas, né, dessa geração que conseguiram entrar na terra prometida. Aí eu já vou fazer um salto, né, porque Josué foi conquistando várias batalhas, ganhando várias batalhas, conquistando várias vitórias, até que chegou um ponto crucial, que foi frente à cidade de Jericó. Ali foi sua primeira grande batalha, a primeira grande vitória. E por que eu estou falando assim, a primeira grande vitória? Foi porque envolveu mais milagres e envolveu mais a participação de Deus efetivamente. Não somente o povo de Israel pegando em armas, pegando em espada e atacando outros reinos, pequenos reinos, outras cidades. Por que isso? Eles chegaram em um ponto que o Rio Jordão estava separando o povo de Israel da cidade de Jericó. E o Rio Jordão estava em momento de cheia. O que foi preciso? Que Deus parasse as águas do Rio Jordão, e assim o povo de Israel conseguia atravessar o Rio Jordão. Quando isso aconteceu, os cananeus que ali estavam ficaram admirados com isso e já se amedrontaram demais. Fora isso, Deus ordenou a Deus ordenou a Josué, segundo a Bíblia, que ele desse voltas na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela era em volta de uma muralha, né? E essa muralha protegia a cidade. Por meios militares, era quase que impossível invadir essa cidade, somente com uma estratégia muito assim mirabolante. Então, o que Deus ordenou? Por 7 dias, dê voltas na cidade e toque a trombeta, né? Ou toque um instrumento que emitia o som da época, parecido com uma trombeta, uma tromba, né? Ao final dessas ordens de Deus, no 7º dia, as muralhas de Jericó cederam, ruíram, caíram, né? Essa cidade ficou exposta, ficou vulnerável. Assim, o exército de Israel entrou na cidade de Jericó e ali mataram todos os cidadãos de Jericó, menos uma família de uma pessoa que na época trabalhava de prostituta, de nome Raabe, que segundo a Bíblia, quando Josué mandou espiões para Jericó, essa prostituta ajudou esses espiões. Então, por isso, ela e a sua família não foram mortos pelo exército de Israel. Mas todo o restante da cidade, sim, foi morto. E por ordem de Deus, as riquezas daquela cidade, riquezas do tipo ouro, prata, né,
os animais, as plantações, o que tinha lá não podia ser consumido, não podia ser subtraída, né? Tudo deveria ser destruído. Bom, passando dessa cidade, dessa luta, o que aconteceu? Uma família de hebreus, com ganância, não obedeceu à ordem de Deus e subtraiu alguns itens, né, de luxo. Ouro, prata. A Bíblia diz em uma capa feita na Babilônia, revestida de ouro e prata, né? Por causa desse pecado, né, o exército de Israel ele ficou assim desprotegido, sem a proteção de Deus. E a próxima cidade a ser dominada é uma cidade chamada Ai. Lá nessa cidade, Josué, também usando a mesma estratégia, enviou espiões, como fez em Jericó. Esses espiões voltaram e disseram: olha, Josué, não precisa mandar o grosso do exército, pode deixar a maioria descansando, né? Segundo a Bíblia, segundo a NVI, Nova Versão Internacional, uma versão da Bíblia, que tem várias outras versões, pelo menos de 2 a 3 mil soldados seria necessário para dominar a cidade. Mas, como essa família de hebreus não obedeceu à ordem de Deus lá em Jericó e subtraiu para si riquezas, né, coisas de valor, Deus nessa batalha inicial não esteve com o seu povo. Né? Esses 2, 3 mil soldados não teve a proteção de Deus. Então, essa batalha foi perdida. E Josué, por orientação de Deus, segundo a Bíblia, descobriu quem foi o transgressor da lei, né? Quem não cumpriu a lei. E matando, executando toda essa família de hebreus que fez essa transgressão, né? Esse pecado de não obedecer a Deus, Deus voltou a estar com o povo de Israel. Então, na próxima batalha contra o reino de Ai, Josué conseguiu, através de uma brilhante estratégia militar, né, de levar poucos soldados à frente da cidade e a população daquela cidade acreditar que iria vencer novamente, saiu da cidade e Josué, com um pouco de soldados fugindo, enquanto o outro estava escondido para uma armadilha, Josué conseguiu cercar esse exército do povo de Ai e matá-los, né? O rei saiu vivo da batalha, saiu vivo disso tudo. Só que o rei Josué, como diz na Bíblia, o enforcou, o executou à frente de todos e deixou seu corpo lá exposto até o final, até a tarde. A tarde, sim, final do dia, segundo o que está na Bíblia. E as riquezas, os animais dessa cidade de Ai, essas sim, Deus permitiu que, se um soldado de Israel entrasse numa casa e encontrasse alguma riqueza, ele podia pegar para si, ele podia ter o despojo de guerra. Então, nessa ocasião, sim, foi permitido. Em Jericó, na batalha anterior, não foi permitido, Deus não quis isso. Com isso, Josué foi avançando, dominando vários reinos de Canaã, mas ele não conseguiu dominar tudo, né? O povo hebreu ele voltou para a terra prometida, sim. O povo hebreu ele se distribuiu ali por Canaã, pela terra prometida, né, nas suas 12 tribos. Algumas tribos ficaram mais próximo do rio, outro mais próximo da parte de deserto, da parte seca, mas eles se distribuíram ali, né? Josué organizou e distribuiu. Josué não conseguiu reconquistar por completo a terra prometida. Ainda faltou derrotar outros reinos, mas eles entraram ali em boa parte da terra prometida, né? Passando de Josué, eu gostaria de comentar agora. Bom, agora deu 14 minutos e meio só de Josué. Vamos ver se eu consigo ser um pouquinho mais rápido para falar de Davi, né? O Davi foi o seguinte: Davi, ele era pastor de ovelhas, né? Filho caçula de Jessé, o nome de seu pai era Jessé, né? E o profeta Samuel, ele
recebeu a ordem de Deus para procurar o novo ungido do Senhor. O que é o ungido do Senhor? Segundo a Bíblia, é o escolhido de Deus para governar o povo de Israel. As 12 tribos que Josué, anos antes, distribuiu na Terra Prometida, estavam guerreando entre si. Depois de alguns anos, eles estavam em guerra civil. E eles clamaram a Deus por um líder, por um rei, né? Josué era líder, mas não era chamado de rei. E estavam assim por anos e anos. Eles clamaram ao Senhor para que enviasse um rei, para que aparecesse um rei, né? E esse rei liderasse as 12 tribos de Israel. O rei escolheu um guerreiro valente na época que era Saul. Saul então foi ungido do Senhor e começou a reinar o povo de Israel. O rei Saul, ele estava em grande guerra com o povo dos filisteus, né? Mas não conseguia dominar as terras dos filisteus. E os filisteus também não conseguiam dominar as terras de Israel, e essa guerra sangrenta por anos e anos. Davi, ainda pastor, em um dia foi ao acampamento do exército de Israel, que estava à frente de batalha, a ponto de luta novamente com o exército filisteu. Só que um detalhe muito importante, isso é uma passagem muito famosa da Bíblia, né, que lá dentro do exército de Israel havia um homem muito alto, né, Golias, chamado de o Gigante. Golias, ele insultava o exército de Israel e ninguém tinha coragem de encarar Golias, né, porque, como diz na Bíblia, o cara era grande e era violento, matador. Davi então se propôs a lutar contra Golias, né? Foi uma surpresa dentro o exército de Israel, porque Davi na época era apenas um menino, era conhecido por ser pastor de ovelha e não um guerreiro, não um soldado. Mas Davi conseguiu derrotar Golias com a ajuda de Deus, com o milagre de Deus, né? Através de uma ferramenta, ele lançou uma pedra que fez com que Golias caísse já em um golpe, né? E com a espada do próprio Golias, Davi cortou a cabeça dele. E com isso, o exército filisteu nessa batalha fugiu e o exército de Israel saiu vitorioso. Davi começou ali a sua grande fama. Dias antes, na casa dele, o profeta Samuel ungiu Davi por ordem de Deus. E Davi já sabia que ia ser rei de Israel em algum momento. Ninguém mais sabia disso, apenas a família de Davi, né? Passados-se alguns anos, Davi entrou para o exército de Israel, conquistava várias vitórias. Em certa vez, o rei Saul ordenou que Davi, com seu pequeno contingente de soldados, de amigos ali, né, invadisse um acampamento filisteu e levasse para ele troféus de batalha, de guerra. Davi cumpriu esse prometido. Davi era um homem, segundo a Bíblia, diz que Davi era um homem segundo a semelhança de Deus, né? O Davi, ele se tornou rei de Israel porque o rei Saul, quando descobriu que Davi era ungido do Senhor, passou a persegui-lo. E Davi foi buscar refúgio dentre os filisteus, pedindo ajuda aos filisteus. O rei filisteu aceitou Davi, né, e mandou que Davi atacasse vários reinos que eram inimigos, tanto dos filisteus quanto de Israel. Em um determinado momento, os filisteus foram atacar o exército de Israel, mas Davi, com seus homens, não foi para essa batalha. Mesmo assim, o exército filisteu conseguiu derrotar o exército de Saul, o exército de Israel. Saul foi morto, seu filho Jonatas foi morto e o reino de Israel foi parcialmente dominado pelo reino dos filisteus. Davi, depois de um tempo, conseguiu assumir como rei devido ao profeta ter anunciado, né, que ele foi ungido do Senhor, e a aceitação do povo. O povo de Israel aceitou muito bem Davi como rei.
tendo em vista que Davi era herói nacional, vamos dizer assim, porque Davi venceu várias batalhas em nome do exército de Israel, em nome de Deus. E Davi, assumindo como rei, iniciou também uma campanha, né? Continuou, né, campanha militar, dominando vários reinos ali em volta de Israel, inclusive o reino dos filisteus, que certa vez ele foi pedir ajuda e foi ajudado. O rei filisteu, sem poder fazer nada, se sujeitou a ser servo do exército de Israel, né, do povo de Israel. Davi, por vários anos, foi travando batalha, conquistando as nações ali ao lado, até que os reinos ali ao lado, até que Israel se tornou tão grande, que eles estavam se chamando de Estado-nação, né? De tão forte, unificado e grande que se tornaram, né? O Davi, ele cometeu um pecado, que ele até escreveu depois desse pecado o famoso Salmo 51, né? Pedindo a Deus para tirar dele o pecado que ele estava vivendo, que ele estava fazendo, né? Ele se relacionou com uma mulher casada, Batseba, né? Isso é uma passagem também muito falada na Bíblia, né? Tanto por católicos quanto por evangélicos, né? E essa mulher casada, o marido dela, Urias, ele servia no exército de Israel. O Davi mandou o exército de Israel com Urias na frente de batalha atacar um reino distante e forte, e o exército de Israel não conseguia derrotar, e Davi falando, vai, ataca, não para de atacar. Por quê? Para esconder o pecado de Davi, ele queria que Urias, marido da Batseba, morresse em combate. Um detalhe muito importante que Davi queria que isso acontecesse é porque Batseba ficou grávida. E esse soldado Urias, ele já estava muito tempo sem ir em casa. Então, não tinha como ele chegar em casa, o soldado Urias, e encontrar sua esposa grávida, porque certamente ele saberia, esse filho não é meu, de quem é? Aí o problema todo que seria causado. Urias morre em combate, o rei Davi toma Batseba como esposa, e dali nasce o seu filho Salomão, que daqui a pouquinho eu vou falar dele, vou pincelar um pouquinho sobre ele, né, que também se torna rei, né, de Israel. Né? Pouco antes de Salomão se tornar rei de Israel, momentos antes, Davi ele sofre um golpe de um dos seus filhos, Absalão. Absalão ele consegue apoio do povo, né, de grande parte do povo de Israel, e ele dá um golpe no pai, Davi, e se autoproclama rei. Né? A população o apoia. Davi sai de Jerusalém para organizar uma resistência, né, uma luta, e eles vão para a luta armada, né, uma guerra civil dentro de Israel. Absalão, filho de Davi, tomando o poder do pai. Absalão é morto em uma floresta, né? Segundo a Bíblia, ele ficou preso a uma árvore, e Joabe, que era primo de Davi, espeta ele com uma lança, com uma arma, e mata Absalão. O Davi continua rei, né? Mas completamente entristecido. Outro de seus filhos, Amnon, foi morto também anos antes, então Davi estava muito entristecido, né? Segundo a Bíblia, Davi não terminaria seus dias bem, no sentido de felicidade, de bem-estar consigo mesmo, porque desculpa, gente, eu dei pausa aqui porque foi um probleminha rapidinho, mas não é um corte, não é edição. É só um probleminha aqui rapidinho que eu já resolvi. Continuando, Davi não terminou seus dias bem, né, seus dias felizes. Deus disse isso a ele porque ele foi obrigado a travar muitas guerras, ele derramou muito sangue. Então, Davi, em seus dias finais, ele estava um tanto quanto entristecido, né, magoado, mas
foi Davi que conseguiu unificar o reino de Israel, que conseguiu expandir o reino de Israel, conseguiu mais riquezas, conseguiu mais recursos, tanto recurso natural quanto recurso bélico, né? Nessa época Israel não tinha ferraria, por exemplo. Todas as armas do exército de Israel eram armas de que ele já tinha lutado contra várias nações antes, vários reinos antes, e pego aquelas armas como troféus de guerra e usando em benefício próprio, né? Mas foi com Davi que eles começaram a desenvolver essas atividades, né, de ferraria, para luta armada e etc. Salomão, seu filho, se tornou rei e muito famoso também, né? Muita gente fala sobre o rei Salomão, né, filho de Davi, a sabedoria do rei Salomão, né? Porque Salomão, assim como Davi, ele fazia audiências que julgava coisas do povo, problema do povo, né? Moisés fazia isso, Josué não fazia tanto, mas também fazia, Davi fazia e Salomão fazia. E as pessoas, um problema de terras, um problema de material, tipo gado, ovelha, que um tomava do outro, né? Os casos bem graves e que até que geravam mortes, era levado para o rei julgar, né, em audiência. Então Salomão ficou muito famoso porque ele foi muito justo, ele conseguiu ser muito justo, ele conseguiu orar a Deus sempre e pedir direção, e Deus, segundo a Bíblia, sempre dando a ele grande sabedoria para julgar os casos, né, julgar ali as suas audiências com o povo. Gente, obrigado, tá? Mais uma vez, esse foi um vídeo sem corte, sem edição, só esse pequeno probleminha aqui agora, né? Que o tripé aqui ia cair, ficou um pouco bambo aqui devido ao calço aqui que eu coloquei e não equilibrou muito bem, ele ia cair, eu tive que dar um pause no vídeo rapidinho, mas é isso aí, tá? Se vocês gostaram, gente, curte, compartilha, se inscreve no canal Contador de História, Márcio Gouveia, no YouTube, tá bom? Tem o meu Facebook também, Márcio de Gouveia. Se você quer dar uma sugestão, uma crítica, pode escrever lá que eu respondo, não tem o menor problema. E é isso, amigos. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Até o próximo.